tem muito a fazer. Algumas coisas ele revelou nesses dias que nós tivemos em São Paulo. Uma delas eu vou falar durante a palavra. Eu quero estimular a tua fé. Se você está aqui nessa noite, é para você receber essa palavra. Daqui a algum tempo nós vamos olhar para trás e vamos lembrar disso. Da mesma forma que nós agora estamos lembrando de que Deus falou que esse é o ano de dar frutos e falou que ia acontecer e está acontecendo. Da mesma forma nós vamos daqui a um tempo para frente, que eu não sei quanto tempo, nós vamos olhar para trás e falar: poxa, Deus contava com a gente mesmo, hein? Deus conta comigo. Então eu vou pedir para você falar assim para o seu irmão, de um lado e de outro: Deus conta com você. Vai lá, fala aí, profetiza. Deus conta com você. Eu pretendo então compartilhar aqui sobre como ligar o céu na terra, o céu e terra, e depois nós vamos ter um tempo de oração em família, tá? Nós vamos orar aqui. Nós vamos ter um tempo de oração, aí depois a gente vai ver como é que a coisa vai funcionar, tá? Por isso que eu ainda quero reforçar que os mobilizadores estejam sábado às 3 horas da tarde aqui, para esse tempo precioso entre nós. Bem? Então, eu quero falar hoje sobre como ligar céu e terra. Quantos aqui entendem que são pessoas do céu que estão aqui na terra? Quantos? Que em nome de Jesus venha clareza do Espírito Santo ao teu coração agora, enquanto essa palavra é declarada. Existem 3 céus. Quem sabia que existem 3 céus? Nós vamos ver que nas Escrituras existem 2 céus expressos diretamente e um indiretamente. Eu preciso trazer esse embasamento para nós então irmos para a prática de como ligar céu e terra. O primeiro céu, coloca lá o slide para mim, por favor, lá isso. Primeiro céu, eu esqueci, não, está aqui. Não sei se você vai conseguir apontar lá, Silvio, também. É o Silvio que está na filmagem? Então, direciona a câmera lá para o telão também. É bem importante para sair na filmagem. Então, o primeiro céu é esse aqui, onde nós estamos. É tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é material. E lá em Apocalipse 21, 1, se também puder transicionar enquanto eu vou falando, para todo mundo fundamentar na palavra de Deus. Apocalipse 21, 1 diz: eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essa é uma das referências. Então, também falamos sobre isso num dos conteúdos dos grupos de crescimento. Falamos sobre família do reino. Então, o primeiro céu é tudo que nós estamos vendo. Essa é a primeira referência aqui nossa. É onde tudo aqui acontece aos nossos olhos. Agora, eu vou falar sobre o terceiro céu. Tá? Terceiro céu, que é esse aqui. Pode deixar lá. Terceiro céu. Aí agora vamos para a referência. Tá? Uma delas está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 em diante. O apóstolo Paulo vai falando à igreja de Corinto assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Então aqui o próprio apóstolo Paulo é arrebatado ao terceiro céu, que é o lugar da glória de Deus, é onde Deus reina, a partir da onde Deus reina, a partir da onde Deus reina. Então, ali Deus habita, pode colocar a imagem de volta. Aqui está o trono, aqui está a coroa, os anjos de Deus. O terceiro céu domina tudo, gente. Agora, se existe um terceiro céu e existe um primeiro céu, também existe um segundo. Ok? Por isso que eu falei que está expresso indiretamente na Bíblia. O que tem nesse segundo céu? E aí então, nós vamos lá para Efésios
capítulo 6, versículo 12, que diz assim: pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu pergunto para você, existe alguma força espiritual do mal no terceiro céu? Não. Satanás só vai lá se Deus permitir. Isso está na Bíblia, lá em Jó, capítulo 1. Você lembra da história de Jó? Então, no momento em que os filhos de Deus se reuniam diante de Deus, aí veio Satanás. Ele falou: olha lá teu filho lá, só está assim desse jeito, porque você dá tudo para ele. Mas tira tudo, vê se ele não vai amaldiçoar você. Enfim, você deve conhecer a história. Se não conhece, eu te estimulo a ler o livro de Jó. Ali nós vemos então uma dinâmica do céu. Mas concentrando aqui no segundo céu, o segundo céu é o lugar onde existe a batalha espiritual. O que acontece aqui, reflete aqui. O mundo jaz no maligno. Por que isso acontece? Porque o homem deu autoridade para Satanás e seus demônios. A gente vê isso lá, por exemplo, em Mateus capítulo 4, quando o diabo vai lá tentar Jesus no deserto. Vocês se lembram? A terceira tentação: olha aqui, todos os reinos desse mundo, tudo isso eu vou te dar se prostrado você me adorar. Ele falou para Jesus. Então, estava debaixo do governo dele. Por quê? Porque lá no começo da criação, o homem deu autoridade. Por desobedecer a Deus, o homem tinha autoridade sobre todas as coisas no mundo, e essa autoridade foi dada para Satanás. E é por isso que o mundo está desse jeito. Quando a gente fala aqui sobre dominadores desse mundo, principados, potestades, são tipos de forças espirituais que agem de uma forma específica. Por exemplo, já percebeu que existe uma diferença de cultura, de mentalidade, que guia a região sul da região sudeste? Por exemplo, Rio de Janeiro, eu sou natural de lá. Quem já foi lá sabe que lá reina um espírito, um principado de sensualidade, de roubo. E aqui reina principado de materialismo, de avareza, de ganância, que se traveste de cultura de trabalho. Então, cada região do planeta existem forças espirituais que agem influenciando a mentalidade das pessoas, gerando culturas. As culturas são formadas pelas influências espirituais. Até posteriormente nós pretendemos falar sobre isso, quando falarmos sobre os nossos propósitos e missões aqui nessa terra. Mas eu quero me concentrar aqui no entendimento também desse segundo céu. E aí eu quero lembrar você de Daniel, capítulo 10 lá de Daniel, fala daquele momento em que Daniel começa então a entrar num jejum e oração. E ali, a partir do versículo 12, diz assim: então ele me disse, ele quem? O anjo que chegou diante de Daniel. Daniel ficou 21 dias, oração, jejum, buscando a Deus, até que veio um anjo diante dele. E as revelações que Daniel recebeu foram revelações para tempos muito futuros, inclusive várias coisas já se cumpriram, e algumas coisas estão para se cumprir agora, nessa nossa geração, e outras vão se cumprir logo depois, não sabemos quando. Mas as revelações que o anjo deu para Daniel são puramente verdade. Se você ler lá, você vai ver. Aí o anjo então fala com ele: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas palavras, ou dessas suas palavras, que eu vim. 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Você está vendo a guerra espiritual aqui? Você está vendo? Aí, porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, aqui está falando de escalas espirituais, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então você vê claramente
Coloca lá a imagem para mim, por favor. Essa guerra aqui espiritual. Amém? Passa um slide, por favor. Vai passando aos pouquinhos, passa um. Para poder isso. Aqui então está o terceiro céu, da onde Deus governa. E aí eu quero falar sobre esse céu agora, de umas questões mais específicas. Jesus, quando veio, morreu e ressuscitou, como nós cantamos antes, ele pegou essa autoridade de volta. Ele ressuscita e ele então já vinha treinando os discípulos para que fizessem discípulos, e essa autoridade foi dada aos discípulos e todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus, a autoridade que desde o começo nós recebemos, para governar sobre a terra em parceria com Deus, a partir do governo das nossas próprias vidas. Você se lembra da oração de Jesus, lá do Pai Nosso? A oração diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no... Então o começo de tudo, a oração nos direciona a começarmos do céu para a terra. Nós estamos fisicamente no primeiro céu, mas espiritualmente, por meio de Jesus, nós estamos no terceiro céu. É isso que eu quero deixar impresso no teu coração nessa noite. Olha o que está escrito em Efésios 2:6. Efésios 2:6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É uma das várias passagens que falam da nossa condição, que já estamos assentados nas regiões celestiais. Pode colocar lá o terceiro céu de novo para ficar bem fixado na nossa imagem. Você fisicamente está no primeiro céu, mas espiritualmente, se você está em Cristo, você já está posicionado no terceiro céu. Todos aqueles que são filhos e filhas de Deus já receberam essa condição, e eu creio que o nosso maior desafio é lembrar disso na rotina do dia a dia e ativar essa autoridade a qual nós já recebemos. Para podermos usar essa autoridade, nós temos que saber como é que o terceiro céu é. No terceiro céu tem maldade? No terceiro céu tem tristeza? No terceiro céu tem doença? No terceiro céu tem dor? No terceiro céu tem frustração? Tem decepção? Não. Não para todas as respostas. Agora, nós estamos aqui neste primeiro céu. Tem tudo isso? Sim. Porém, há um poder delegado a cada um dos filhos de Deus de trazer o céu para a terra, senão Jesus não falava. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eu creio nisso. E aí, quando começou a vir segunda-feira, cheguei em São Paulo e comecei a me dar um mal-estar e tudo mais, comecei a parecer que ia ficar febril. Eu falei, não. Aí eu tossindo e o peito roncando. Eu falei, não vou aceitar esse negócio não, em nome de Jesus. Mas olha, aí comecei a guerrear. Na terça-feira ainda não estava bom. Na quarta-feira já ficou um pouquinho melhor. E fiquei guerreando. E eu não quero saber se é influenza, se é chikungunya, se é não sei o que, Covid, repreendendo, quebrando em nome de Jesus, usando a autoridade espiritual. Nós precisamos confiar. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, do nosso jeito. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Só que às vezes não acontece assim, por uma série de fatores. A questão é que isso aqui é uma verdade. Eu fiquei bom de uma hora para outra? Não. E ainda não estou 100%. Talvez você já reconheceu na minha voz aí. Estou guerreando ainda. Eu sei que a gente também está num momento específico de guerra espiritual. Amém? Estamos no meio de uma batalha, exatamente aquela batalha que nós vimos ali antes.
E é uma guerra frontal contra principado e potestade. Eu estou nessa guerra. Até em função daquilo que nós já recebemos de Deus. Então, sabendo disso, eu tenho que me posicionar. E eu creio na palavra de Deus. Então, vai embora em nome de Jesus. Coloca o do segundo céu lá. Nós estamos nessa situação aqui, ó. O mundo espiritual está acontecendo, mas nós já recebemos autoridade no mundo espiritual. Então diga assim: eu já recebi autoridade sobre o segundo céu. Amém? Então você só precisa perseverar, permanecer, continuar. Porque isso é fé. Crendo na palavra, crendo na natureza de Deus. O terceiro céu contém a natureza de Deus, contém a palavra de Deus, contém a vontade de Deus. Diga: natureza de Deus, palavra de Deus, vontade de Deus. Isso reina sobre nós. Então diga: na minha vida reinam a natureza de Deus, em nome de Jesus. Diga: em minha vida reina a palavra de Deus e vou praticá-la. Diga: em minha vida reina em nome de Jesus a vontade de Deus e eu quero vivê-la. Amém? Então nós precisamos exercitar, porque é uma guerra a qual nós já recebemos a vitória. Então diga aí: eu já recebi a vitória em Cristo, eu sou mais que vencedor. Amém? É isso que precisa mudar dentro de nós, a forma pela qual nós enxergamos as situações. Entender quem nós somos. Por isso que estamos aí já algumas semanas falando sobre a nossa identidade. A identidade em Cristo. Entendendo quem nós já somos em Jesus. Para que possamos trazer essa realidade do céu para a terra. Isso vai trazendo uma mudança de mentalidade. Isso vai trazendo uma mudança de comportamento. E vai trazendo também novas experiências sobrenaturais com Deus. Nós estamos vendo curas acontecendo. Nós estamos vendo... Cadê a dona Eva? Cadê a dona Eva? Faz assim, dona Eva. Ela falou que não queria falar aqui na frente, não. Mas faz assim, pelo menos, vai lá. Dona Eva vai batizar mês que vem agora, dona Eva? Em nome de Jesus. Experimentou uma cura maravilhosa, tinha feito cirurgia no braço e sumiu tudo, dor, foi tudo para o espaço. É isso, dona Eva? Glória a Deus. Estou falando alguma coisa a mais ou menos aqui, não? É isso mesmo? Está sentindo alguma coisa? Foi embora? Dá uma salva de palmas para Jesus, Deus é bom. Tem um monte de testemunho aí, ó. Quem mais tem um testemunho aí de cura física? Levanta a mão. Em nome de Jesus. Existem guerras espirituais. Nós precisamos continuar prevalecendo e guerreando. Amém? Vamos lá. A natureza de Deus, conforme nós vamos vivendo aqui, nesse primeiro céu, nós vamos tendo que fazer um exercício de sempre enxergar a nossa vida a partir do terceiro. Ou você vive da terra para o céu, ou você vive do céu para a terra. E a proposta aqui nessa noite é que você mude. Porque possivelmente você vive da terra para o céu. Você vive daqui pedindo para Deus: me ajuda aqui. Não, você tem que se posicionar já do terceiro céu para influenciar o primeiro. Por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Vou fazer uma pergunta, você não responde. Só responde para você mesmo aí no seu interior, que eu não quero expor ninguém aqui, tá? Eu vou fazer a seguinte pergunta, responde para você. Você nasceu para a escuridão? Não responde. Você nasceu para a escuridão? Guarda aí. Vou fazer uma outra pergunta. Deixa eu ver se eu anotei essa outra pergunta aqui. Espera aí. Não, acho que eu anotei não. Boa filha. Me lembrou, eu estava no culto de manhã. Você gosta quando vem problemas? Não responde. Se você respondeu não para algumas dessas duas perguntas, significa que você precisa ser transicionado da terra para o céu no seu entendimento.
Porque se há uma certeza em você sobre quem você é em Cristo, com quem você anda, e o poder que há em você, e o propósito pelo qual Jesus morreu na cruz, e Ele te deu o Espírito Santo com poder e autoridade, você responderia sim para as duas perguntas. Porque quem tem o Espírito Santo, lembra lá do que Jesus falou, que você é o que do mundo? Você é a luz. Luz foi feita para ficar onde está tudo iluminado ou para estar no lugar escuro? É para iluminar no meio da escuridão. Então, onde é que é o lugar que filhos e filhas de Deus devem estar? Onde tem pessoas na escuridão. Estamos aqui no primeiro céu e na primeira terra. E tem um propósito na nossa vida. Sabe por que a gente responde de forma diferente? Porque ainda olhamos da terra para o céu, porque a gente quer voltar para o céu. Só que se o nosso coração já estiver do céu para a terra, nós sabemos por que nós estamos aqui. Estamos aqui para brilhar. A luz de Deus está em nós. Quando a gente olha essa guerra aqui, talvez se você teve algum medo, alguma coisa, isso aqui é maior em número, é maior em poder, e tem um Deus que é todo poderoso, se quiser faz isso aqui, ó. Acabou isso aqui tudo fulminado. Então não há poder que possa contra aqueles que são filhos de Deus, a não ser que nós venhamos dar lugar ao diabo, como diz em Efésios 4:27. Se nós abrimos brechas, se nós damos lugar ao diabo, aí ele entra, a gente perde poder. Nós temos uma tendência, por conta de nós olharmos da perspectiva da terra e tentar chegar no céu, nós nos deparamos com os problemas e ficamos preocupados. Agora, se nós olharmos do céu para a terra, nós já sabemos que há resposta, sabemos que toda tribulação gera paciência, já sabemos qual é o resultado que vai dar. Tem problema? É para resolver, vai ser resolvido. Meu Deus é todo poderoso, Ele reina sobre a minha vida e nós vamos vencer essa barreira. Toda barreira é vencida, é quebrada, todas as cadeias são quebradas, porque há poder no nome de Jesus. Então, se tem dificuldade, ela vai ser vencida em nome de Jesus. Tem guerra? Tem, mas a vitória já é certa, eu sei disso em nome de Jesus, porque eu estou em Cristo, e em Cristo eu sou mais do que vencedor. Essa é a nossa realidade, porque nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, amém? Então é isso que nós precisamos treinar em nós, confiar na palavra de Deus, porque ela não é filosofia, ela não é teoria, ela é uma verdade. E à medida em que nós vamos colocando essa verdade em prática, nós vamos tendo as experiências sobrenaturais, vamos experimentando novos caminhos de Deus, vamos vendo as coisas mudando diante dos nossos olhos. Poxa, mas às vezes eu me decepciono, Sérgio. Mas às vezes as coisas parecem que não acontecem. A Sara ficou orando 8 anos, por causa do joelho, da coluna. É uma questão de matemática, custo-benefício. Se você crer, continuar crendo, continuar confiando, continuar fazendo isso que a palavra de Deus diz, isso que nós estamos falando agora, de mergulhar na palavra de Deus, na presença de Deus, na vontade de Deus, você sempre terá uma possibilidade de tudo mudar. E o que o inimigo faz, sabendo que os filhos de Deus já têm essa autoridade? Ele fica lançando mentira. Você vê isso de ponta a ponta, começou lá em Gênesis. Você vê isso na Bíblia inteira, você vê isso na vida das pessoas. Ele cria circunstâncias para enfraquecer, para desgastar, para tirar a fé. Isso de várias formas, para enganar. Às vezes começa um assunto com uma verdade para levar a uma mentira. Tudo isso para tirar a pessoa, distrair o filho e filha de Deus, para tirar o foco e fazer com que a pessoa olhe do ponto de vista da terra. E a primeira provação, a primeira tentação é na identidade. A primeira tentação com Jesus, se tu é um filho de Deus, vai mexer na tua identidade. Em quem você realmente, se você sabe quem você é ou se você não sabe, ou se tem dúvida, ele vai tentar lançar dúvida.
dúvida para que essa palavra se perca, se dissolva. Então você já vai ficar ligado. Creia na palavra. Confie no poder de Deus, ainda que tudo pareça estar ao contrário. Declare a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a presença de Deus, quanto mais você está na presença de Deus, aí você está lá na tua casa, e aí é aquela pessoa que você ama e que naquele momento você está chateado com ela, por algum fator, aquela pessoa fala ou faz alguma coisa que te deixa magoado, chateado, decepcionado, e aí você tem uma resposta, tem uma reação. Aí você fala uma coisa que você falou porque você estava com vontade de falar, porque afinal de contas a pessoa já estava perturbando você, te chateando. Aí você faz a seguinte pergunta para você mesmo: poxa, essa minha reação tem a ver com a natureza de Deus? Será que Jesus agiria assim? No meu lugar, o que faria Jesus? Está disponível para nós. Nós perdemos muitas vezes o poder, a capacitação do terceiro céu e deixamos de ver realizações da presença, da palavra, do poder de Deus, porque em pequenas situações e pequenas respostas nós damos brecha para o inimigo. O objetivo dessa palavra é que nós possamos crescer em estar mais potencialmente no terceiro céu, para que possamos trazer o céu para a terra. E isso requer rendição de coração, isso requer entrega total, não é de qualquer jeito. Isso requer arrependimento dos pecados, isso requer falar para Deus: Senhor, eu preciso, eu quero. Isso requer sede e fome da presença. Não é de qualquer jeito que nós acessamos a presença de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Tantas palavras que às vezes são perdidas no dia a dia, durante a semana, e que vêm de uma forma estratégica para tentar roubar aquilo que nós já recebemos. Mas esse negócio muda agora, amém? Em nome de Jesus. O Senhor está trazendo isso para nós, sabe para quê? Essa palavra? Para nós nos reposicionarmos e ficarmos no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído e nunca deveremos sair. E o melhor é que, ainda que venhamos a colocar o pé fora, ou colocar o nariz fora do terceiro céu, ou colocar o braço fora, a cabeça do lado de fora, a gente ainda tem oportunidade de voltar como essa noite. Possamos voltar para o lugar onde nós devemos sempre estar, que é na presença, na palavra e na vontade de Deus. É um processo de aprendizagem. Estabelecer esse governo do céu através da nossa vida, na nossa vida e através de nós. O problema é que muitas vezes nós somos envolvidos pelos padrões e pecados do primeiro céu. Tem pessoas que ficam guerreando contra um pecado, guerreando, tentando usar o poder, a força do primeiro céu, e ficam assim: Senhor, me ajuda, porque eu sozinho eu não consigo. Mas a oração deve ser diferente. Você já recebeu a capacidade. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus já levou condenação. Às vezes a pessoa fica levando culpa, carregando a culpa nas costas. Fica carregando o ressentimento, a falta de perdão durante o tempo. Fica dando mais ouvidos para o que o inimigo fala do que o que Deus fala. O que Deus quer na sua vida é trabalhar em você, te aperfeiçoar de glória em glória, em quem você é, em quem já está, no teu eu que já está determinado no céu. Deus está moldando você.
Deus vê você de uma forma muito mais ampliada de quem você é hoje. Eu fico tentando imaginar quem sou eu na ótica de Deus. Eu estou nessa busca. Tem coisas que são difíceis de entender e coisas que são difíceis até de acreditar. Mas eu prefiro acreditar. Eu fico pensando, questão custo-benefício, né? Se eu não acreditar, daí não tem possibilidade mesmo de acontecer. Então, se essa coisa louca que Deus está falando vai acontecer, então eu vou crer, mesmo achando louco acontecer. Porque é melhor eu continuar crendo e a possibilidade de continuar estando aberta do que eu deixar de crer e aí realmente não vai acontecer. Então é melhor continuar crendo que a resposta vem, que a cura vem, que a intervenção de Deus vem. Isso é pensar a partir do terceiro céu. Coloca o último slide lá para mim, por favor. É viver uma vida, o último. Esse. É viver uma vida aqui no primeiro céu, vivendo como filho de Deus, sabendo que, nessa conexão aqui, ó, terceiro céu reinando sobre o primeiro o tempo inteiro. Terceiro céu reinando sobre a sua vida o tempo inteiro. Então, quando vem alguma retaliação, quando vem alguma dificuldade, e você sabe que é um movimento espiritual acontecendo, você sabe quem é que governa sobre a sua vida. Então, não é potestade, nem principado, nada disso. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, Médico dos Médicos, aquele que é o meu general, vai à frente das batalhas. E mais ainda, tem algo que Ele quer fazer através da sua vida. Tem algo que Deus quer fazer através da sua vida, você acreditando ou não. Eu pergunto para você, você quer viver intensamente os planos de Deus, a vontade de Deus, ou você quer ficar do seu jeito? Eu acho que a melhor escolha é você abrir seu coração e buscar viver aquilo que Deus tem, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É desafiador, é óbvio que é desafiador, porque é diferente do que a gente está vivendo hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza, à medida que você vai buscando em Deus, vai buscando a Deus, e cada vez mais se posicionando no terceiro céu, as coisas mudam aqui dentro, mudam aí dentro, de dentro para fora. A fé é risco, mas a fé também é segurança. Porque quando nós ativamos a fé, sim, nós entramos em novos caminhos. Porque os pensamentos, os planos de Deus são maiores que os nossos. Porém, nós estamos com Deus e a vitória é certa. Então eu prefiro viver no campo do risco, no campo da fé, sabendo qual o resultado que vai dar no final, ainda que isso seja bastante desconfortável, do que viver num campo que eu acho que é segurança, que já sei qual o resultado que vai dar, que é ficar fora da vontade de Deus. Eu não estou nem um pouco afim de ficar fora da vontade de Deus. Então eu quero nessa noite orar nessa direção de nós nos reposicionarmos como pessoas que realmente estão assentadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como é que é isso na prática? É nos arrependendo dos nossos pecados, primeira coisa. O que é pecado? É quando a gente pensa diferente do que Deus fala, simples assim. O que é a palavra arrependimento? Metanoia, mudança de mentalidade. É pensar como a palavra de Deus nos ensina. É ser quem Deus fala que nós somos e que seremos. É ansiar pela presença de Deus, é um lugar mais seguro. Crescermos como pessoas que anseiam pela presença, crescer como pessoas que anseiam por estar com Ele. Esse é o melhor lugar, e aqui a gente fica nesse primeiro céu aqui, buscando tantas coisas e colocando tantas coisas na frente, quando Jesus já falou, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas, e a gente fica tanto procurando as coisas aqui nessa terra e não busca a presença como deveria buscar. Então, são alguns ajustes que precisam acontecer nessa noite.
Ou nós vivemos da terra para o céu, ou nós vivemos do céu para a terra. Estou falando com cristãos, né? Porque quem não tem Jesus vive da terra para a terra, debaixo do governo de Satanás e seus demônios no mundo que jaz no maligno. Agora, nós que somos de Deus, lembra de 2 Coríntios 5,17? Nós somos nova criação, nova criatura. As coisas velhas já passaram, que tudo se faz novo. Estamos no processo de transformação, mas aquele novo de Deus já foi liberado para mim e para você. E aí você precisa crer. É igual você receber uma chave. Quando você pega uma chave, alguém fala para você assim: olha, essa chave abre aquela porta. Você pega aquela chave na mão, você vê um WhatsApp espiritual agora aqui. Você pega aquela chave na mão, a pessoa fala que abre aquela porta e você acredita. Aí você vai lá e... Você viu a chave quando você tira a cópia e ela não fica perfeitinha, ela demora a entrar no buraquinho? Já aconteceu com você? Aí você fica lá, ixi, será que essa chave deu certo? Daqui a pouco ela vai lá e encaixa, tu faz um esforcinho maior e ela, clic, ela vai e encaixa. Aí você gira, às vezes tem chave que fica mais difícil, daqui a pouco vai lá e clic, ela vai e abre aquela porta. Mas se você não tivesse acreditado que aquela chave abrisse aquela porta, você primeiro nem teria colocado ali no lugar. E talvez se durante o processo você, depois de ter colocado a chave ali e viu ali que não abria, se você desistisse, você não ia abrir a porta. Mas por ter insistido e tentado e tal, puf, e chegou no momento que abriu. Assim é a nossa vida espiritual. Muitas vezes parece que nós não recebemos a chave, ou muitas vezes a gente não acredita na chave, ou muitas vezes a gente até usa a chave, coloca no lugar, ela entra e começa o processo, mas por algum motivo a gente para no meio do caminho. E é sobre isso mesmo que nós vamos orar, para quebrar esse ciclo e começar um novo. Ligando céu e terra. Isso passa pelos teus comportamentos. O que é preciso vir na sua vida que está relacionado à natureza de Deus? Você quer? O que precisa vir na sua vida, no seu espírito, por meio do Espírito Santo, que tem a ver com o praticar a palavra de Deus? O que precisa vir na sua vida de uma forma materializada que tem a ver com a vontade de Deus? Você quer viver a vontade de Deus? Sim ou não? Você quer viver os propósitos de Deus? Sim ou não? Você quer viver a palavra de Deus? Sim ou não? Está na hora. Está na hora de se posicionar como filho e filha de Deus. Existem guerras no processo? Sim. Você está ciente que existe uma guerra no segundo céu, mas que a autoridade já foi dada a você. Você só precisa continuar avançando, mas tem esse ingrediente também da fome, da sede, da presença. Pode faltar tudo, menos a presença. O pessoal da música já pode vir. O que é necessário é nós sairmos da condição passiva. O que é necessário é nós sairmos de uma condição de escravidão. É nós sairmos das condições ou das influências dos enganos. É preciso tomar um posicionamento agora, crendo no poder que Deus já nos deu. Talvez você foi desgastado na caminhada. Tem algumas coisas que estão trazendo, talvez, alguma dúvida. Preste atenção aqui. Talvez algumas situações trouxeram até cansaço. Talvez está difícil de acreditar em algumas coisas. Eu quero falar para você que o céu vem sobre a terra. E que os mistérios de Deus, os milagres de Deus, a manifestação do poder, da graça, da presença,
vem na medida em que nós vamos imprimindo fé, e uma das expressões de fé é crer naquilo que está no terceiro céu, e você continuar perseverando para trazer para o primeiro. Jesus já fez a parte dele. Está faltando você se posicionar mais com as armas espirituais que Ele já te deu. Talvez você usa muito pouco as armas espirituais que Ele já te deu. Porque as armas da nossa guerra não são humanas, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós lemos antes, Efésios 6. Mas nós estamos muitas vezes aqui no primeiro céu, agindo com a cabeça de primeiro céu. E aí tem alguns movimentos que acontecem que a gente fica enxergando com o olhar de primeiro céu, não de terceiro céu. Muitas vezes nós damos ênfase àquilo que o adversário está fazendo. Muitas vezes nós damos força até, sem perceber. Ah, o diabo é sujo. Ah, essa guerra. Ah, não sei o quê. Muda essa linguagem em nome de Jesus. Ei! Sai da teoria e vai para a prática. É óbvio que o inimigo usa as pessoas, usa as situações, usa as circunstâncias, mas você vai crer mais em quem? Você vai ser quem você acha que você é até agora? Você vai ser quem as outras pessoas falam que você é ou era? Ou você vai ser quem Deus diz que você é? Qual é a decisão que você toma nessa noite? Eu creio num Deus de sobrenatural. Eu creio num Deus que transforma, cura, sara, muda histórias. E é por isso que eu estou aqui. Obviamente, existe uma guerra espiritual a qual nós vamos crescendo em entender e também aprendendo a prevalecer sobre ela. E você está sendo ensinado sobre isso. Nosso objetivo é fazer discípulos. Nós somos uma família, um povo que tem uma chamada para fazer discípulos. Preste atenção. Eu vou fechar com essa revelação que Deus deu. O Senhor vem nos falando que esse é o ano de dar frutos. E nós estamos no tempo de dar frutos, amém? Estamos vendo muitas coisas do Espírito brotando. E Ele tem nos falado de crescermos com a mentalidade real sacerdotal. Quem tem vindo nos cultos sabe do que eu estou falando. A mentalidade nobre. E a mentalidade nobre é justamente crescer em olhar daqui para cá, do céu para a terra, em tudo que somos, temos e fazemos. Essa é a mentalidade nobre. E nós estamos aqui nesse mundo para de alguma forma fazer história. As mães fazem história nas vidas dos seus filhos. Deixam legados, deixam marcas. Os pais deixam carimbos nos corações dos filhos. Casais são pilares de uma geração. Profissionais em diversas áreas são luzeiros de Deus, resolvedores de problemas, pessoas que trazem esperança, pessoas que agem a partir do terceiro céu, são pessoas que trazem o céu consigo, nos lugares onde vão, trazem a paz de Deus, trazem palavra de esperança, estão ligadas no espiritual.
e muitas vezes em pequenos detalhes. Preste atenção, Gaspar está no mapa celestial. Nós estamos no mapa do avivamento mundial. Grava isso que eu estou falando, estou gravando aqui. Eu quero te convidar a fazer parte dessa história. Uma cidade que foi muito desacreditada, muitas vezes foi fundo de quintal da cidade do lado. Essa semana eu estava com pessoas do Brasil inteiro e de fora também do Brasil. Então a gente vai conversando com pessoas e talvez você já esteja percebendo através da internet do movimento de avivamento que já está acontecendo no mundo. Focos de avivamento está acontecendo no Brasil e está acontecendo no mundo. Na Europa está havendo um movimento de avivamento. Até pouco tempo atrás a Europa estava morta espiritualmente, até por conta também do avanço do islamismo, mas está havendo começou, eu acho que tem uns 2 anos, um movimento de avivamento na Europa e também em todo o planeta. Está havendo um movimento de Deus, tem focos, milhares de focos de avivamento no mundo e no Brasil também. E eu falo para vocês aqui, Gaspar está no mapa do avivamento de Santa Catarina e do Brasil. Não estou falando isso aqui, meu Deus, de sensacionalismo, não, estou falando de verdade. Eu estava, então, nessa semana, em um dos momentos lá, buscando a Deus, e conversando com Ele em todo o tempo sobre essas questões que Ele está trabalhando aqui, recebemos palavras proféticas, recebemos palavras remas de Deus, um monte. Eu vou falar no sábado com os mobilizadores. E de alguma forma a gente entende que a forma como Deus quer nos usar demanda crescermos nessa mentalidade nobre, crescermos nessa mentalidade real sacerdotal. E acabou aqui? Tá mexendo aí? Cuidar com a gravação. Eu quero que essa palavra fique gravada. Tá gravando certinho aí? Tá, né? Deus está trabalhando em nós essa mentalidade nobre. Isso tem a ver com o que Ele está fazendo nas nossas vidas. Deus está fazendo milagres. Precisamos aprender esse processo dos milagres. É tudo muito novo para nós. E na dimensão que Ele tem, se as palavras que nós recebemos, várias delas confirmadas 1, 2 vezes, se elas são de Deus, eu creio que são, as coisas vão acontecer de uma forma espantosa e até mais rápido do que a gente possa pensar. E num dos momentos, o Espírito Santo falou assim para mim: Sérgio, não é só que Gaspar é o coração de Santa Catarina. Porque o pastor Igor estava pregando aqui e ele falou: Gaspar é o coração de Santa Catarina. Eu tinha falado para ele que é o coração do vale. Aí eu sentado na cadeira aqui, eu falei assim: ele errou. Aí o Espírito Santo aqui falou: errou não. Aí eu falei: tá ligado essa palavra em nome de Jesus. E aí recebemos algumas palavras lá com relação a Gaspar. E uma delas o Espírito Santo falou assim para mim: Sérgio, vai ver o que significa Gaspar. Eu dei um Google e diz lá: portadores de tesouros. Portadores de tesouros. E você já sabe de que tesouro ele está falando. Amém? Convoco vocês a avançarem como portadores de tesouros. Vamos orar?